aumentar a consciência crítica dos eleitores para as eleições municipais desse ano. E o modelo dele vai ser vários encontros com até 10 candidatos simultâneos para responderem a 100 perguntas pré-definidas. Essas perguntas já estão prontas e vão poder ser divulgadas, né? E a ideia é utilizar perguntas pré-definidas que são sorteadas ou escolhidas no momento do encontro, para que todos tenham a mesma forma de participação, para que ninguém faça diferente, né? Para seguir as leis eleitorais de modo a não favorecer ninguém. E a radiodifusora D2, a nova difusora, vai transmitir, e também a rádio comunitária vai transmitir. E, além disso, nós vamos transmitir também ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube. Tá? Bom, em 2018, nós fizemos o Conscientização Política Partidária e reunimos lá candidatos a senadores, deputados federais, deputados estaduais, e foram feitas 10 apresentações, sendo que 4 foram eleitos. Né? Isso pode ser visto no YouTube, está aí, se alguém quiser, a gente pode dar uma olhada no YouTube, logo depois da apresentação, para ver como é que foi a conscientização política partidária de 2018. Bom, uma vez a gente tendo o sucesso que nós tivemos na época, nós fomos bem elogiados, né, bem avaliados, tanto por eleitores quanto pelos candidatos que aqui passaram. Né? Foram tratados muito bem, totalmente de uma maneira equânime. Né? E nós resolvemos fazer, então, agora uma edição para 2020. Só que a edição 2020 é um pouco diferente do que a gente teve em 2018. Né? Em 2018 a gente teve aí uns 10 candidatos, e foi bom, a quantidade foi boa, 4 foram eleitos, está ótimo. Só que agora, em 2020, nós temos aí 200, 300 candidatos a vereador e vários candidatos a prefeito. Não podemos deixar nenhum candidato a prefeito de fora e, no mínimo, uns 100 candidatos à Câmara Municipal, a gente pretende entrevistar, tá? Entrevistar e bater um papo, tal, para que até 100, né? E as solicitações de participação, elas vão tomando uma ordem. Quando chegar em 100, a gente para, né? Eu acredito que vai haver uns 250 candidatos a vereador. O ano passado, a eleição passada, 2016, teve 250. Né? Bom, para isso, então, nós fizemos o Plano 2030. O Plano 2030 é um caldeirão, é um grande caldeirão em que a gente colocou várias ideias lá para, dessas ideias, tirar as perguntas para a gente fazer para os candidatos esse ano. Né? Então, o que é o Plano 2030? É uma iniciativa popular, colaborativa, para discutir o desenvolvimento sustentável e contínuo da cidade ao longo da próxima década. Né? A ideia é fazer uma coisa um pouco diferente, pensando Santa Rita de uma maneira sustentável e de longo prazo. Né? O propósito do Plano 2030 é promover o debate com a população sobre aonde a gente quer chegar em 2030. Nós estamos numa época de mudança, né? A mudança cada vez maior. E agora com essa Covid aí, com essa pandemia, tem que ter mudanças mesmo. Nós estamos na época de mudança. Outra coisa é sugerir melhorias de longo prazo, ou seja, um plano de Estado e não de governo. Né? A gente vê muito no Brasil, infelizmente, não tem planejamento de longo prazo. Cada governo que vem faz uma coisa e descontinua o outro. Então, a ideia aqui do Plano 2030 é sugerir melhorias de Estado. Além disso, peraí. Pulei o negócio. Bom, e
além disso, nós queremos fazer o debate com a população, com os candidatos, sobre essas ideias, desses temas aí, e no final, passada a eleição, a gente quer sugerir uma maneira da população continuar seguindo o que o poder público está fazendo, de modo a que aquelas ideias de longo prazo, né, possam vingar realmente, né, e a população, no caso, de uma maneira estruturada, defende aquelas prioridades. Mas isso é uma outra etapa. Isso, vamos falar só na fase 3 do Plano 2030, que é os debates com os candidatos a prefeito e vereadores, que a gente chama de conscientização política partidária. Bom, para fazer as perguntas, então, para levantar o que é interessante para Santa Rita nos próximos anos, a gente escolheu esses 18 temas aí que estão na tela, né? E reunimos experts em cada um desses temas. Por exemplo, de educação participou gente de educação, de saúde, gente da saúde, né? E assim sucessivamente. A primeira reunião que foi feita, de cada grupo, a gente definiu subtemas. Por exemplo, educação teve 3 subtemas, segurança teve 8 subtemas, negócio assim, o agro também teve vários subtemas, turismo teve bastante também. Então, nós dividimos esses temas em subtemas e nós, junto com os expertos em cada um desses temas, começamos a estudar como é que está Santa Rita, o que seria interessante para Santa Rita na próxima década e além, né? Além de 2030 também. Bom, esses 18 temas, então, apareceu aí 80 subtemas, e nesses subtemas nós discutimos as oportunidades de melhoria em cada um desses subtemas. Chegamos a 270 oportunidades de melhoria. Essas oportunidades, acho que agora deve estar até um pouco maior, porque o pessoal comenta e sugere, e a gente tem alterado, tem ampliado isso até agora. A partir de agora nós não vamos mais ampliar, já tá feito. Bom, e essas 270 oportunidades de melhoria, interessante que o objetivo delas, você pode ver aí que 20% delas têm o objetivo de criar negócios, melhorar negócios atuais ou criar novos negócios. Logo depois, o segundo objetivo, aí, com 14% mais ou menos, é a conscientização da população. Conscientização para não bicicleta na contramão, né? Você atravessar a rua fora da faixa de pedestre. E uma coisa muito interessante que eu senti ontem, conscientização sobre o que o seu candidato, o que o cara que você votou pensa realmente, né? E acompanhar o sujeito, ter a consciência de saber o que ele está fazendo. Por exemplo, agora recentemente teve um papo da Copasa, né? A Câmara votou contra aí a Copasa. Eu tive naquela reunião, que a Câmara votou na Copasa, aquele projeto da Copasa, e eu fui obrigado, eu participei de toda aquela discussão sobre aprova ou não aprova aquela ação contra a Copasa. E, rapaz, foi excelente. Eu fiquei, assim, assustado, fiquei, assim, surpreso de ver o detalhe que isso foi levantado lá na Câmara sobre o aspecto que envolvia tudo aquilo, né? E chegaram à conclusão que votaram contra a moção contra a Copasa, né? Então, acho que você tem que ter a consciência de saber o que o seu candidato, o seu mandatário, né? Você como mandante do voto, pelo voto,
Você tem que saber o que o seu mandatário está fazendo, e para saber o que o seu mandatário está fazendo, você tem que ter a consciência de procurar saber qual é o objetivo, por que ele votou daquele jeito. Ou seja, ter a empatia. Isso é o segundo objetivo da. Dei exemplo de conscientização, tá? Mas esse é um exemplo que eu peguei esses dias. Ao terceiro lugar vem a empregabilidade, criar novos empregos e preparar as pessoas de Santa Rita para empregos fora também da cidade, isso é evidente. E a melhoria da infraestrutura. Tá? Agora, quanto a tipo de ação que essas oportunidades de melhoria exigem, você vê aí que no gráfico do meio da tela, mais de 50% é articular. Articular coisas. Opa, peraí, tem uma ideia aqui, outra ideia aqui, que pode ser uma associada com a outra e tal, e isso pode gerar alguma coisa interessante. Isso, a Câmara não pode fazer isso. A Câmara dos Vereadores está preocupada com o que está acontecendo no dia a dia da cidade. E essa articulação, ela tem que ser feita pela população. A população tem que realmente participar. A população quer participar? Então vamos participar, só que participar dá trabalho. É isso que a população quer? Bom, outro tipo é apoiar várias ideias que tem por aí, e outro tipo de ação é criar o que não tem. Vamos arrumar um grupo de pessoas aqui, ou um grupo de empresas, e criar algumas oportunidades de melhoria dessas. Né? E essa oportunidade de melhorias depende de quem? Né? Você vê que o executivo aí que está em laranja. Uns 25% depende do executivo. Talvez 15% depende do legislativo, dos vereadores. Mas a grande parte, para essas oportunidades de melhoria se tornarem realmente reais, depende da representação estruturada do cidadão. Né? E com a participação da Câmara, da Prefeitura e tal, essas oportunidades podem ser realizadas. Então, nós conseguimos levantar, fazer uma radiografia da cidade, né, a participação das pessoas, e chegamos a essas ideias aí. Né? Agora, mas quais são essas 270 oportunidades de melhoria? Vamos ver. Vamos ver quais são essas 270 oportunidades de melhoria. Olha só. Essas oportunidades de melhoria estão nesse site aqui. Um site que nós fizemos desde o ano passado, agora nós estamos melhorando esse site, né? É o plano2030.com.br ou .org.br. plano2030.org.br. Então nós temos aqui a fotografia da cidade, aqui falando alguma coisa sobre o plano. Aqui nós temos o tema. Por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, educação. Educação. Aqui tem, então, os subtemas da educação. Opa, passou aqui. Você clicando em educação, peraí, aqui. Aqui aparece os subtemas. Deixa eu descer um pouco com calma essa tela aqui. Olha só, tem o desenvolvimento do humanismo, educação profissionalizante, ensino de atitudes cívicas e ensino fundamental. Por exemplo, vamos clicar aqui no ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente verificou que estas oportunidades de melhoria devem ser analisadas. Tá? É interessante você buscar essas oportunidades de melhorias. Tá? E aqui embaixo, tá, os comentários. Coloca seu nome aqui, o e-mail, e diz aí, não, eu não concordo com isso, concordo com aquilo, vamos alterar isso, vamos alterar aquilo. Tá aí, é simples você fazer o seu comentário sobre esse plano. Tá? Além disso, vamos voltar aqui. Nós apresentamos aqui embaixo
dados sobre onde nós baseamos para chegar a essas oportunidades de melhoria. Então está lá, experiências exitosas na educação, a educação em Santa Rita e Sapucaí, como é que ela está, qual o nível, o nível dela, ela é bem avaliada, não é bem avaliada. E nós temos tudo nesse site. Todo o que nós avaliamos está nesse site. Né? Vamos voltar para lá agora. Bom, vivemos atualmente, pessoal, numa época, né, em que a participação do povo está de forma desordenada. A gente participa através de redes sociais. Redes sociais possibilita muita fake news. Fake news leva a extremismo, leva a desinformação. Né? Essa é a participação do povo. Desde 2013 que o povo está dando mostras de que quer participar. Mas é uma participação totalmente desordenada. Mas só que agora nós estamos em novos tempos. Nós temos novos comportamentos, né? Comportamento mais consciente. Nós temos novos valores. Não queremos mais corrupção, nem pintada. Né? Antigamente até a gente aceitava, porque não tinha jeito. Agora não queremos mais. São novos valores e novas ferramentas. Essa ferramenta que nós estamos usando é um exemplo. Né? Nós temos situações diferentes. E as eleições de 2020 vão ser um divisor de águas. De 2013 a 2019, a gente falou, quero participar, eu estou com vontade de participar e tal, vamos participar de qualquer jeito, etc. Nas eleições de 2020, inclusive com essa pandemia agora, as pessoas ficaram mais conscientes. A eleição de 2020, eu acho que vai ser votada para começar um novo ciclo de desenvolvimento. Não só para a cidade, como também para o Brasil, para o mundo. Né? Mas vamos cuidar da nossa cidade. A gente tem condição de cuidar do quintal nosso, a nossa cidade. Bom, e o que a gente pretende fazer na década de 2020, 2030, então? Criar uma participação de forma estruturada do povo, tá? De modo a que a gente o povo possa definir as prioridades de Estado para a cidade. Né? E em cima disso, dessa ideia que nós vamos fazer as perguntas aos candidatos das eleições de 2020. Agora, dessas 270 oportunidades de melhorias, nós esprememos aqui, esprememos ali, juntamos uma com a outra, fizemos uma combinação e chegamos a coisas mais importantes, que a gente chamou objetivos prioritários de desenvolvimento. Está lá no site do Plano 2030 também. E os objetivos são esses 20 aí. Por exemplo, vamos pegar o objetivo 14 aqui. O 14 é o objetivo referente ao grupo de infraestrutura. Né? Na infraestrutura, que é um grupo muito grande, tem muitas ideias lá, muitas oportunidades de melhoria, vocês podem ver no site. É o 14, é o OPD 14, incentivar a participação do povo no planejamento urbano e rural. Recentemente a gente viu aí o Plano de Saneamento Básico de Santa Rita, né? Fizeram uma apresentação pública aí e muito pouca gente foi, poxa. É isso aí que eu falo que é a conscientização. Né? A gente precisa trabalhar a conscientização do povo para que ele entenda que a hora de participar é essa, não pode deixar para depois. O plano de saneamento básico de Santa Rita está sendo feito. Então, vamos participar para definir alguma coisa. Né? E aí estão as 20 oportunidades, objetivos prioritários de desenvolvimento, sobre os quais nós vamos perguntar para os prefeitos. Tá? A sabatina, o encontro, o debate com os candidatos a prefeito vão ser em cima dessas 20 oportunidades de melhoria, objetivos prioritários de desenvolvimento. Então, como é que nós vamos fazer essa rodada de encontros com o prefeito?
vamos fazer num dia, vai ser dia 29 de setembro, vai ser três rodadas de apresentações. A primeira rodada, nós vamos sortear o candidato e sortear a oportunidade de desenvolvimento, o objetivo prioritário de desenvolvimento. Né? Então, em 1 minuto, a mesa vai informar as regras da rodada e a mesa sorteia o assunto. A mesa sorteia também o candidato, sorteou o assunto, sorteou o candidato. O candidato tem 3 minutos para falar sobre aquilo. Por exemplo, caiu o objetivo prioritário de desenvolvimento da infraestrutura. Aí faz uma pergunta sobre aquele assunto. Tá? O candidato fala 3 minutos e terminou de falar 3 minutos, a mesa sorteia o candidato que vem depois dele. Esse candidato que vem depois dele pode falar 1 minuto e o candidato que acabou de falar tem uma tréplica aí, pode falar mais 1 minuto. Aí a mesa sorteia o outro assunto que vai ser para o candidato que foi sorteado em seguida falar. Então ele vai falar mais 3 minutos e assim vai. Nós vamos fazer isso com todos os candidatos a prefeito. Nós preparamos, arquitetamos aí. Está sendo transmitido? Tá, beleza. Então, a sabatina para prefeito, né? O encontro de prefeito, a primeira rodada, o candidato vai ser sorteado e o objetivo prioritário de desenvolvimento vai ser sorteado. O candidato vai ter 3 minutos, mais 4 minutos, e depois mais 5 minutos para falar, em cada rodada. Na segunda rodada, a mesa sorteia o candidato, mas o candidato escolhe o objetivo prioritário de desenvolvimento. Aí, o candidato fala sobre aquele objetivo prioritário. O candidato sorteado foi o José. O José fala, não, eu quero falar sobre a educação que eu conheço. Então, ok. Vai ser feita a pergunta sobre a educação para ele. Aí ele fala sobre a educação, 3 minutos. A mesa sorteia o candidato que vem depois. O candidato que vem depois fala 1 minuto sobre essa fala do candidato. Aí o candidato retorna e faz a tréplica. E sorteia-se um novo candidato e o candidato escolhe o objetivo prioritário de desenvolvimento, etc. E vai assim. Tá? Mais 5 minutos aí para falar. Então, é o sorteio do candidato e a escolha do objetivo prioritário de desenvolvimento. E a terceira rodada, o próprio candidato escolhe outro para responder sobre uma determinada OPD. Ou seja, um candidato 1 escolhe o candidato 4 para responder sobre recursos. Como é que vai conseguir recursos para Santa Rita na próxima década, por exemplo. Né? E o candidato escolhe o outro candidato e escolhe a OPD. O candidato escolhido fala por 3 minutos. O candidato que escolheu faz a réplica de 1 minuto. E o candidato escolhido fala mais 1 minuto. Então, com isso aí, senhores, cada candidato a prefeito vai ter a oportunidade de falar por 15 minutos nesse evento que tem 10 candidatos. O evento, o modelo foi feito para abraçar aí até 10 candidatos a prefeito. Não vai ter que tenha 5. Então, esse período aí pode aumentar, ao invés de você falar 15 minutos, pode falar meia hora, ou talvez a gente reduza o tempo desse encontro, que esse encontro está previsto para ser realizado em 3 horas. Né? Se não tiver 10 candidatos, nós vamos reduzir talvez um pouco a duração dele e colocar mais rodadas aí para candidatos terem mais oportunidade de falar para a população de Santa Rita, transmitido ao vivo pela Nova Difusora. Muito bem.
Agora, vereadores. As perguntas para vereadores vão ser sobre as 80 oportunidades de melhorias, né? Então, a mesa primeiro informa as regras, a mesa sorteia o subtema, sorteia o subtema, cada subtema tem uma pergunta, né? Cada subtema tem uma consideração, uma descrição e uma pergunta. Então, a mesa sorteia a pergunta, sorteia o candidato. O candidato fala durante 2 minutos. O candidato escolhe um tema, um outro tema que ele quer. A mesa faz a pergunta desse subtema que ele escolheu. E o candidato tem mais 2 minutos para falar. Então, o que acontece? O candidato a vereador, ele vai responder uma pergunta sobre um determinado subtema, qualquer que seja, vai ser sorteado, e ele vai ter condição de escolher um subtema, um assunto para ele falar também, né? E o candidato aqui fala 4 minutos, né? E vão ter 2 rodadas de 4 minutos, né? E vai dar aí coisa de 1h30 cada encontro de candidato a vereador. E nós vamos fazer 10 encontros de candidato a vereador. Eu volto a dizer, se não tiver 10, se não tiver 100 candidatos inscritos, tiver 50, por exemplo, a gente vai aumentar esse tempo, né? Se não, reduzir a duração do encontro e aumentar o tempo. Como é que a gente vai definir isso? Quando encerrarem o tempo de manifestação de interesse em participação, nós vamos reunir quem participou, quem está inscrito, e vamos alterar isso aí, de acordo, aumentar o tempo, ou reduzir a duração, sei lá, entre nós vamos discutir. Agora, de uma forma sempre bem definida, porque nós estamos sob a égide da lei eleitoral. Nós não podemos temos que fazer coisa direitinho, né? De modo a não burlar a lei eleitoral, né? E assim nós estamos preparados para fazer. Bom, agora, aqui as próximas atividades que a gente tem aqui é o seguinte. Dia 31/8, 31 de agosto, daqui a um mês, vai ser o início das convenções partidárias, né? Até lá, até dia 1º de setembro, a gente vai definir os locais dos encontros ou se a gente vai fazer os encontros virtuais. Há uma possibilidade de fazer virtual, como nós estamos fazendo aqui agora. Isso é até um teste para fazer o encontro virtual. Dia 5 começam as inscrições. Quem quiser se inscrever nesse programa de concessão política partidária, para falar com os eleitores através da rádio e através das redes sociais do programa, ele vai começar o período de inscrição dia 5/9. No dia 16/9, os partidos vai encerrar o período para os partidos definir os candidatos. Então, 4, 5 dias depois, né, nós vamos finalizar a inscrição dos encontros, né? Então, no dia 22, quem inscreveu, inscreveu. Quem não inscreveu, não escreve mais, porque nós vamos ter que preparar os encontros para atender aqueles inscritos. Se por acaso tiver mais do que 100 inscritos, aí o nosso modelo, o descritivo, a nossa constituição sobre esses encontros, define lá uma maneira percentual em função dos partidos e tal. Esse regulamento, o regulamento que nós fizemos, já foi encaminhado para a Justiça Eleitoral, já foi encaminhado para todos os partidos.
e diretórios estaduais e diretórios municipais. E estão totalmente à disposição. Pode-se consultar a qualquer momento. Evidentemente, isso altera alguma coisa ao longo do tempo, como, por exemplo, a quantidade de candidatos que vai se apresentar. Né? Bom, dia 27/9 vai ser o início da propaganda eleitoral. Então, dia 27, eu acho que é um domingo, nós vamos começar na terça. Nós vamos fazer encontros nas terças e quintas. Né? Primeira terça é 29. Então, a ideia nossa é definir essa terça, dia 29 de setembro, para fazer o encontro com os prefeitos. Dia 1º de outubro, o primeiro encontro com vereadores, e aí, toda semana, terças e quintas, nós vamos fazer 10 encontros com vereadores. Né? E no dia 5/11 e 10/11 estão vagos. Até estrategicamente é bom deixar vago. Por dois motivos. Primeiro, que algum dia aí pode não ser possível realizar o encontro com vereadores. E segundo, que se o programa der certo, como a gente está pensando que vai dar, né? Ou seja, motivar os eleitores, realmente for bastante o pessoal gostar, a gente pode fazer um segundo encontro com prefeitos, talvez no dia 10/11. A eleição vai ser dia 15. Né? Então, no dia 10, a gente pode fazer um segundo encontro com prefeitos. Esse é o nosso calendário. Né? Agora, é isso que eu queria falar para vocês, senhores. Eu acho que a chave do sucesso desse programa, que está dando trabalho para a gente fazer, mas a gente faz porque acha que deve participar de alguma forma para conscientização do povo, para melhorar a situação do Brasil e principalmente da nossa cidade. Né? Agora, a chave de sucesso desse evento é a atitude da população. A população tem que assumir essa oportunidade para falar, oportunidade para participar. E se a população quer realmente participar, ela vai ter essa chance. Né? Agora, uma coisa importante também é o seguinte: nós vamos terminar esse projeto, esse Plano 2030, tem data para terminar. A data para terminar é dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro a gente fecha as portas do Plano 2030, porque o Plano 2030 foi um plano que foi feito em 2019 e 2020, o ano inteiro. Ele foi uma contribuição de pessoas que acham que deve contribuir, 100 pessoas aí, eu coordenando, eu fiz a coordenação geral, mas aí encerra. Se a população quiser levar à frente, nós informamos como deve ser levado à frente, como é que a gente poderia fazer para levar à frente isso, mas nós já demos a nossa contribuição. Tá? Então, a hora de contribuir é essa.